Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos aqui no canal, tá certo? Pessoal, você já se perguntou, né? Por que sua internet Wi-Fi, sua rede Wi-Fi, ela oscila tanto e muitas vezes por que você fica sem acesso, né? A conexão sem fio e continua com a conexão via cabo de rede? Nesse vídeo a gente vai entender como que o Wi-Fi funciona, né? E por que essas questões aí relacionadas ao desempenho da conexão acontecem aí comumente na maioria dos clientes que usam aí rede sem fio, tá certo? Mas antes da gente iniciar aqui no conteúdo, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, né, para que a gente continue trazendo aí conteúdos interessantes como esse, tá certo? Mas antes, pessoal, vamos para nossa vinheta. Show de bola, pessoal! Como eu falei no início, né, a maioria dos clientes aí que usam a conexão Wi-Fi, a rede Wi-Fi, notam que esse tipo de conexão, esse meio de acesso, ele oscila bastante, né? Naturalmente, a rede Wi-Fi aí, você escuta, né, falar, ou você percebe que ela cai bastante e ela oscila dependendo da frequência usada, tá certo? Vamos lá para o nosso conteúdo para entender um pouco mais sobre isso. Pessoal, vejam só, as redes wireless aí, ou o famoso Wi-Fi, né, como a gente conhece, ele está presente aí na maioria dos locais, né? Sejam residências ou até mesmo aí os pontos comerciais, né? Anteriormente, aí, há pouco tempo atrás, ter Wi-Fi em um ponto era quase que um brinde, né? Um ponto comercial, por exemplo, para os clientes. Porém, hoje em dia, tornou-se algo tão comum, né? Quanto o próprio alimento, enfim, o próprio produto que é negociado nesses pontos comerciais, aí, como lanchonete, restaurantes, enfim, tá certo? Por quê? Porque nós hoje temos a necessidade de estar sempre conectados aí, trocando informações, né? Seja até por questões de trabalho aí com home office, você trabalhando em qualquer local ou por alguma questão de entretenimento, tá certo? Em praticamente, pessoal, todos esses locais, né? As redes wireless, elas apresentam aí um ponto em comum, que é o que? A oscilação, né? Naturalmente aí, praticamente toda rede Wi-Fi ou todo cliente, né, que você conversa, que você trata algum problema, ele relata que a rede Wi-Fi apresenta oscilações, a rede Wi-Fi cai, a rede Wi-Fi é lenta, tá certo? E isso gera aí uma certa desconfiança, né, em relação ao desempenho dessa tecnologia, tá certo? Então o primeiro ponto que eu trouxe aqui é a gente entender de fato o que é o Wi-Fi, né? Por que essa tecnologia sofre tanto com esse tipo de reclamação. E pessoal, quando a gente vai analisar a fundo, a gente percebe o quê? Que a rede wireless, que a rede sem fio, né, se a gente for traduzir, é uma rede aí que é composta basicamente por ondas eletromagnéticas. Na verdade, é uma onda eletromagnética aí emitida pelo seu roteador, né, pelo raio do seu roteador, e é captada por diferentes dispositivos aí na sua residência, seja o celular, seja a TV, seja o notebook ou o computador que tem uma placa de rede sem fio, enfim, qualquer equipamento que tenha conectividade e a conexão wireless, né, a conexão Wi-Fi. E o que acontece, pessoal? Por se tratar de uma conexão sem fio, onda eletromagnética, qualquer obstáculo físico, como uma parede mais grossa ou um material que causa interferência, né, como a reflexão do sinal, como alguns espelhos, alumínio, cobre, tá certo? Eles podem afetar diretamente no desempenho da conexão, tá certo? Porque a partir do momento que você tem uma onda saindo do seu roteador e se chocando com barreiras até chegar no seu celular, né, logicamente ela vai perder ali potência e vai perder também qualidade do sinal. Então, consequentemente, você vai estar sentindo isso, tá certo? Além disso, outros equipamentos que emitem ondas eletromagnéticas, eles podem também causar interferência, como a gente vai ver daqui a pouco, né? No seu sinal o sem fio, seu sinal wireless, e você naturalmente vai sentir aí no desempenho da sua conexão. Então, quando a gente trata de Wi-Fi, está tratando de uma rede que não usa fios aí, né? Como eu acredito que a maioria já sabe, que não usa fio para troca de dados, tá certo? E qualquer outro meio, né, físico ou mesmo outras redes podem afetar diretamente no desempenho da sua conexão, tá certo? Outra questão, pessoal, que pode estar afetando o desempenho da sua rede é a frequência que você usa, né? Eu peguei essa imagem aqui lá do site Tecmundo, ela é uma imagem bastante utilizada e bastante comum aí na área de telecomunicações, porque ela ilustra de forma bem clara como que a gente tem o comportamento das duas frequências, né? Nós temos a frequência 2.4 GHz e a frequência 5 GHz aqui nessa ilustração. A frequência 2.4, pessoal, ela é uma frequência aí que é utilizada desde o início das transmissões wireless, das transmissões sem fio, tá certo? Então tem muito equipamento, né? A gama de equipamento que utiliza essa frequência, ela é muito alta, não só equipamento de telecomunicações, tá certo? A gente tem, por exemplo,
por exemplo, né, o Bluetooth aí que opera numa frequência próxima, o forno de micro-ondas, voltando para telecomunicações, alguns rádios aí de transmissão, além do seu roteador. E tudo isso, pessoal, gera aí uma perturbação, digamos assim, no ambiente, né, na zona wireless, que acaba afetando diretamente o desempenho do seu roteador na sua residência. O roteador do seu vizinho, se você morar em um condomínio, tem apartamento muito próximo aí, se eles estiverem aí, os roteadores, né, se estiverem no mesmo canal ou em canais próximos, principalmente na frequência 2.4, naturalmente você vai sofrer com um evento chamado interferência, que é o que a gente vai ver na próxima tela, né, interferência wireless. Então, um dos primeiros pontos aí que mais causam reclamações é a relação da frequência que o cliente utiliza. Muitas vezes ele está usando uma frequência aí, que é a 2.4, que é muito utilizada, né, por vários dispositivos aí de diferentes segmentos e tem poucos canais, né? Então é muito difícil você se desviar sua rede aí de interferências. Já a 5 GHz é uma frequência mais alta, né, que tem uma maior largura de banda, você tem mais canais aí e sofre pouco com interferência porque não são todos os equipamentos, né? Ela não tem uma gama de equipamento tão grande que utiliza essa frequência, ela não é uma frequência livre para uso de qualquer equipamento, ela é mais direcionada de fato para telecomunicações, certo, pessoal? E outro ponto aqui que eu já citei que causa muito problema em redes Wi-Fi, rede wireless, é a interferência eletromagnética, pessoal. A interferência, a gente pode entender ela como você ter dois ou mais equipamentos ali próximos, né, ou um alcance do raio ali do rádio do Wi-Fi do outro, que causa uma perturbação nos demais. Quando você tem dois roteadores, por exemplo, eles estão ali no mesmo canal ou em canais próximos, naturalmente um roteador ele vai gerar o ruído, né? O sinal dele vai se tornar ruído para o outro roteador e, consequentemente, você vai começar a ter interferências, tá certo? E quando você tem esse cenário dentro da sua residência, se torna mais tranquilo, mais fácil de resolver. Porque se você tem dois roteadores na sua casa e um está causando interferência no outro, você tem o poder ali de configurar, né, qualquer um dos equipamentos, trocar canal, trocar módulo, distanciar mais eles, tá certo? Para que um não atrapalhe tanto no outro. O problema está quando você tem um roteador e o seu vizinho do lado aí tem outro roteador e um está interferindo no outro, porque você só vai ter acesso, né, ao seu equipamento. Dificilmente você vai ter acesso ao equipamento do vizinho para fazer algum ajuste ali mais fino na configuração, tá certo? E outra funcionalidade que a maioria das pessoas não falam no suporte, na manutenção, é a potência do rádio do seu equipamento, tá certo? Muitas vezes o seu equipamento, o seu roteador, no caso, ele está com uma potência muito alta, né, e irradiando sinal em locais que você não precisa. Por exemplo, lá fora da sua residência, e sua rede está no alcance de outras redes e você passa a ter interferência em relação a isso, tá bom? Então, muitas vezes, deixar a potência do seu roteador ali em 70%, 60% é uma boa ideia. Quebra esse paradigma aí de que a gente precisa ter uma potência muito alta, uma cobertura da rede Wi-Fi muito longa, né, para o cliente poder conectar, para a gente poder conectar, e acaba que nossa rede passa a ter contato, digamos assim, com outras redes que estão no mesmo canal, que estão em frequência próxima, e acaba que uma rede vai causando interferência na outra. Então, se você configurar o seu roteador de modo que você tem uma cobertura legal ali na sua residência, toda a sua residência tem a cobertura Wi-Fi, só que não necessariamente a rede vá até muito distante fora da residência, né? Chegue com um sinal mais fraco lá fora, você certamente vai estar evitando algumas interferências aí que são bem prejudiciais ao desempenho da sua conexão, tá certo? Então aqui, pessoal, foram algumas dicas aí sobre por que, né, de fato a rede wireless, a rede Wi-Fi, ela cai, tá certo? E a gente posteriormente vai estar trazendo mais vídeos aí relacionados a configurações, a cuidados, atualização do firmware, né? A gente já tem vídeo aqui no canal e algumas outras dicas aí relacionadas ao Wi-Fi, tá certo? Caso você tenha gostado desse vídeo, né, eu peço que você já venha aqui nos comentários, deixe aí seu apoio, compartilha, curte ele, né, para que a gente continue trazendo mais assuntos relacionados a telecomunicações, tá certo, pessoal? Até a próxima!